Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E dessa vez eu gostaria de falar com vocês sobre Olimpíadas e sociedade. Que importância as Olimpíadas têm em uma sociedade? Que impacto? E vamos pensar um pouquinho sobre a pressão psicológica que foi tão comentada durante essas Olimpíadas, com a desistência de Simone Biles, a ginasta onde havia as maiores expectativas em cima dela. E de repente ela desistiu, dizendo que estava se sentindo pressionada, entristecida, quiçá deprimida diante de tanta pressão. Então, por questões de saúde mental, Simone Biles desistiu, penso que da maioria das provas. Mas vamos fazer uma pergunta a nós. E se de repente numa Copa do Mundo, Neymar resolve falar: estou parando, não vou participar da Copa do Mundo por problemas, por questões de saúde mental. Como trataríamos Neymar? E se Simone Biles não fosse uma atleta tão famosa, tão bem-sucedida como ela é, teríamos essa mesma tolerância para com outros atletas que não haviam alcançado a projeção que Simone Biles alcançou? Vamos falar sobre isso aqui nesse meu canal hoje. Mas antes gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, para fazer o seu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente, compartilhe, dê like, sobretudo se você entende a importância desse canal, que tem dois objetivos: convidar a classe dos professores para que possamos cada dia mais entrar no debate público. É importante que o professor esteja no debate, que o professor tenha visibilidade para que a sociedade compreenda a importância do magistério, porque é uma multidão que passa pela escola pública, sobretudo, que passa pelo professor. E se o professor não for valorizado, a pessoa que transmite a cultura formal para essa grande multidão que passa pela escola pública, como essa sociedade será valorizada nas questões mínimas? Então, você que compreende a importância do magistério em uma sociedade, esse canal também foi feito para você. E também vamos combater o pensamento binário, não só nas redes sociais, como na sociedade de um modo geral. O pensamento binário que não consegue compreender o mundo fora da projeção dos seus eus. Ou seja, eu penso assim, então o mundo tem que ser uma projeção e uma continuidade dos meus eus psicológicos. Se houver algum tipo de contrariedade a isso deve ser rechaçado. Aliás, isso é colocado muito bem na obra de Byung-Chul Han, A Agonia do Eros. Ou seja, temos uma intolerância para com o outro, como se o mundo só pudesse ser uma reprodução dos infernos iguais. Ele chama até de o inferno do igual. E como produzimos esse igual? Segundo Byung-Chul Han, produzimos esse igual por causa do consumo. Ou seja, também é uma crítica de Deleuze e Guattari, ou seja, tudo é axiomatizado no dinheiro, que é a unidade de valor que valora tudo que há em uma sociedade. Então, o dinheiro passa a representar essa mesmidade que nós acabamos projetando na vida atual. Então, esse canal também tem esse objetivo de combater esse pensamento binário que entende que o mundo deve ser dividido entre os eus e os não eus. Também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje: Olimpíadas e sociedade.
As Olimpíadas são um evento, são eventos, ou melhor, são festas, são momentos festivos. Só que nós vivemos uma sociedade hoje que, segundo Byung-Chul Han, tem deixado de ser a cada dia uma sociedade das festas para ser uma sociedade dos eventos. O que eram as festas nas tribos primitivas? O que eram as festas, por exemplo, entre os israelitas? As festas tinham o objetivo de capturar o tempo fugidio, porque, a princípio, pelo que nós percebemos, o tempo passa, o tempo sobrevém sobre as nossas cabeças de maneira fugidia. E através das festas, nós procuramos capturar um evento, capturar um momento para perpetuá-lo na temporalidade. Então, um evento, por exemplo, como a Páscoa, que celebrava a saída do povo de Israel do Egito. Esse momento poderia se perder. Então, fundamentam-se festas para que esse momento... perpetuam-se festas para que esses momentos aparentemente fugidios não se escapem. Então, as sociedades tradicionais, podemos dizer que elas são também as sociedades das festas. Porém, a sociedade atual, mediada pela produção, pelo lucro e pelo consumo, é a cada dia uma sociedade de eventos. E o que é um evento? Um evento, ele é fugidio por excelência. Um evento passa, ou seja, as festas tinham o objetivo de dar continuidade a algo que poderia escapar no tempo. Porém, o evento é exatamente o contrário das festas. O evento é o fugidio. Então, em uma sociedade como a nossa, a cada dia o fugidio, ou seja, os eventos substituem as festas, mesmo que esses eventos tenham o nome e tenham o caráter de festa, porque na conquista das nossas subjetividades, os eventos substituem as festas. E a sociedade atual perdeu as suas auras. A sociedade atual, ela corre esse risco de perder as suas auras de perpetuidade. Então isso gera também, por que não dizer, uma pressão sobre os atletas. Porque muito embora os atletas estejam em uma festa, e por mais que as imagens capturem aqueles momentos, na conquista de subjetividade da atualidade, o atleta pode entender que ele só tem aquele momento. Ele se preparou a vida toda para ter aquele momento único de conquista de uma medalha de ouro, prata, quiçá bronze. Então, na conquista de subjetividade da atualidade, o atleta pode entender que ele não pode perder aquele momento, porque por mais que as Olimpíadas sejam uma festa, nós somos uma sociedade muito mais dos eventos que uma sociedade das festas. Então isso pode gerar nos atletas um sentimento de emergência, ou seja, eu preciso ganhar a minha medalha. E se eu não ganhar? O que será de mim? Isso gera uma pressão. Diferentemente nos jogos antigos, e eu gostaria aqui de fazer uma digressão em relação aos jogos da antiguidade, porque os jogos da antiguidade, eles estavam envoltos no caráter da festa. A festa não passa. Os jogos serviam para celebrar a perpetuidade de eventos que não deveriam passar. Porém, esses eventos não estavam apenas na emergência do tempo fugidio, do tempo que se perde. Então, na minha reflexão, não havia essa pressão absurda sobre os atletas. E a gente observa muito bem que muitas das vezes, e nessas Olimpíadas isso foi muito colocado,
a menina lá, que ganhou a medalha de ouro, né? Não, prata no skate, 13 anos, então ela estava se divertindo, ela estava brincando. Então, de uma certa forma, esse formato subjetivo da emergência do tem que ganhar, eu tenho que ganhar, talvez não tenha alcançado ela ainda. Então ela ia leve, ela brincava, ela chegou das Olimpíadas e foi para a escola, ou seja, isso foi muito comentado, né? Atletas que conseguiam ir e se divertir e não apenas ficar preso àquele momento de eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, porque se eu não ganhar, o que será de mim? O que será da minha reputação? A gente eu vejo coisas às vezes na história do esporte e isso também gera uma pressão enorme da opinião pública. Às vezes a opinião pública, sobretudo a crítica esportiva, ela é extremamente má às vezes, perversa às vezes com o próprio atleta. Talvez porque isso também foi falado pelo Juninho Pernambucano, que disse que muitas das vezes um setorista, e sim, sobretudo em início de carreira, começa a trabalhar em um clube como repórter e de repente o cara começa a perseguir um determinado jogador. E existe nesse ambiente muita inveja também, segundo Juninho Pernambucano, porque de repente o repórter está ali e não ganha uma fortuna, e de repente o garoto de 16 anos já está negociado e já está praticamente milionário. Isso gera, segundo Juninho Pernambucano, um sentimento de inveja, às vezes, do próprio setorista, do próprio comentarista, às vezes, que está cobrindo o dia a dia do esporte. Na Copa de 94 eu nunca vi, eu acho que uma das pessoas que eu mais admiro na história do esporte é o Dunga. Porque na Copa de 90 inventaram a tal de Era Dunga. Agora o futebol brasileiro não é apenas um futebol criativo, agora é um futebol também que evolui para ser igual a um futebol europeu, de marcação, de jogo duro. Aí a imprensa criou a Era Dunga. E a Era Dunga saiu da Copa muito rapidamente, na Copa de 90, liderada pelo técnico Sebastião Lazzaroni. Aí, a Era Dunga, que a imprensa inventou, acharam que o Dunga era o culpado. Mas foi a imprensa que inventou. A tal Era Dunga, não foi o Dunga. E quando o Dunga foi para a Copa de 94, que foi uma das seleções mais criticadas que eu já vi, segundo Parreira, aquilo não era humano. A pressão sobre o Dunga foi muito grande. E o Dunga foi e jogou uma Copa de forma bárbara. Fez até aquilo que não estávamos acostumados a vê-lo, armando o jogo, dando passe de 3 dedos para o Romário fazer o gol da Copa de 90 contra Camarões, na Copa de 94. O Dunga arrebentou, entrou na seleção da Copa, converteu o pênalti na decisão contra a Itália, ou seja, ele fez uma Copa bárbara. E, não vou aqui citar o nome do que mais perseguia o Dunga, ficou com a cara muito grande. E a impressão que dava é que alguns deles, inclusive esse, não vou falar o nome, mas literalmente parece que torcia contra a seleção. Por causa desse fenômeno da sociedade atual, onde a pressão sobre os atletas se avolumam de uma maneira tal que os atletas às vezes perdem a capacidade até de se divertir, de curtir aquele momento. Mas isso não é uma coisa apenas do esporte. Isso não é uma coisa apenas do esporte. Isso é uma coisa que perpetua que está presente na nossa sociedade, que é uma sociedade que, a cada dia que passa, ela perde a capacidade de celebrar seus rituais. O que é um ritual? O ritual, ele é um ritual festivo. Um ritual, ele tem a capacidade de repetir momentos da nossa vida que são importantes. Aí nós celebramos esses rituais para celebrarmos a vida, para que os momentos não escapem
da gente. Mas a cada dia nós nos afastamos dessa sociedade do ritual, que era presa também ao passado, presa às narrativas do passado, presa aos mitos. Aí, a partir, sobretudo, da modernidade, fundamos a sociedade do futuro. Ou seja, já passamos a não ser mais, sobretudo a partir dos séculos XVIII e XIX, a sociedade do futuro, a sociedade do progresso, a sociedade da evolução. Então vamos para frente, minha gente, criando um novo tipo de expectativa. Não somos mais a sociedade do passado, somos a sociedade do futuro. Todos os investimentos devem rumar para o futuro. E até hoje, o que é uma sociedade capitalista? É uma sociedade onde nós precisamos criar expectativas para que os investidores invistam no futuro. Se nós não tivermos expectativa de futuro, os investidores não vêm. Então deixamos de ser uma sociedade fundada no passado, fundada nos mitos do passado, na narrativa do passado, e fundamos os mitos do futuro. Progresso, evolução, desenvolvimento, crescimento econômico. Porém, com um agravante. Essa sociedade do futuro se prende muitas das vezes nas ansiedades do presente e se prende, sobretudo, nas depressões que geradas por essa expectativa excessiva do futuro. Então nós ficamos presos do presente. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma coisa que às vezes parece que o passado nos acompanha e o futuro nunca chega. Ou seja, só conseguimos viver, ou seja, não conseguimos viver o presente. Vivemos na expectativa das ansiedades do passado, das frustrações do passado, e vivemos sempre na expectativa de que o futuro chegue, mas esse futuro nunca chega. Então ficamos sempre amarrados em um passado que já foi, em um futuro que nunca chega. Porque nenhuma experiência humana pode ser vivida nem no passado, nem no futuro. Nossas experiências de vida só pode ser vivida objetivamente em presentes superpostos. Então, mas na ansiedade, nós vivemos sempre esse passado que já foi e esse presente que nunca chega em uma sociedade de desempenho. Segundo Byung-Chul Han, vivemos hoje uma sociedade de desempenho. E essa sociedade de desempenho cria uma expectativa de que você é responsável por você, de que você é responsável pela sua vida, de que você é responsável pelo seu futuro, de que você é responsável pelo seu sucesso. E se você não conseguiu vencer, é porque você não se reinventou, é porque você. E isso, as Olimpíadas, elas são um retrato dessa sociedade que Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. Na sociedade do cansaço, já não há mais um outro que me oprime. Na conquista de subjetividade, não que os outros que nos oprimem nunca existam. Porém, na sociedade do cansaço, e nessas conquistas de subjetividade da sociedade do cansaço, que é a sociedade atual, não é o outro que me oprime e que me faz e que me impede de ir. A sociedade freudiana criou as suas análises psicanalíticas em torno dessa repressão, de uma repressão externa. Por isso o id se encontra com o ego, que vem de fora nos reprimindo, até que criamos, segundo Freud, o senso do juízo, que seria o superego. E toda a análise de Freud é em torno disso. Foucault, na sociedade, criou também a sua filosofia em torno dessa sociedade da vigilância. Essa sociedade da vigilância, que ele coloca no seu livro Vigiar e Punir, sobretudo, essa sociedade da vigilância gera, segundo Foucault, loucos. Por quê? Porque o louco não conseguiria segurar os ímpetos dos seus instintos.
em relação a essa sociedade. Então, essa sociedade da repressão geraria, segundo Foucault, loucos. Mas a sociedade do cansaço, que supervaloriza o desempenho, gera, segundo Byung-Chul Han, pessoas deprimidas. E o que seria o deprimido dessa sociedade do cansaço? É esse deprimido que já não tem mais o outro para compartilhar. Mas esse outro que se perde na sociedade do cansaço não é o outro apenas do compartilhamento, positivo. É o outro também que me impede. É o outro também que me nega. E no livro de Byung-Chul Han, A Agonia do Eros, isso está também colocado de muitas formas. Então, quando um atleta chega em um jogo, em uma Copa do Mundo, em uma Olimpíada, ele chega como sujeito dessa sociedade do desempenho. Ou seja, o atleta está sozinho com ele mesmo, por mais que ele tenha a vigilância do mundo, por mais que ele tenha a cobrança do mundo, esse atleta é o atleta da sociedade do evento e não da festa. Esse atleta é o atleta da sociedade do cansaço e não da vigilância. Então a cobrança sobre si gera toda essa expectação que, inclusive, é chamada de síndrome de Burnout ou burnout. Né? Um dia eu aprendo a falar essa palavra. Síndrome de Burnout. E na síndrome de Burnout, esse cansaço aparece de maneira quase insuportável. César Cielo, antes de ganhar uma das suas medalhas, ele, nas Olimpíadas, aparece agredindo a si mesmo. Ou seja, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ao invés dele se dirigir para o outro que duvidava dele, que estaria fora dele, que seria o outro do inferno de Sartre. Não, César Cielo entendia que o problema estava nele. E ele precisava vencer seus demônios. Inclusive o preparador físico do Ayrton Senna dizia para ele também isso, e o Senna acabou lidando bem com isso. Parece que o preparador físico do Ayrton Senna compreendeu que nós estamos agora na sociedade do cansaço, do desempenho. Eu sou empresário de mim mesmo. Eu sou responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. Então ele conseguiu transmitir para Ayrton Senna que Ayrton Senna deveria vencer sempre. Não os outros, mas sim a ele mesmo. Mas isso não tem só efeitos positivos. Simone Biles talvez seja um dos efeitos negativos dessa presença da sociedade do cansaço, que diz: você é o responsável, o único responsável. E essa sociedade do cansaço se apresenta como nunca na economia neoliberal, onde a cada dia o Estado foi retirado. No Brasil isso está acontecendo, estão querendo tirar o Estado a cada dia do dia a dia do cidadão. Os Correios já estão indo embora. E muitas outras instituições poderão ir também. E o Estado se afastando, sobra o quê? Restaria o quê? Apenas cidadãos responsáveis por si mesmos? O que isso geraria? Isso já está gerando críticas, inclusive, do atual presidente americano, e de acordo, e principalmente com a pandemia, alguns países já estão recuando em relação ao neoliberalismo, ou seja, cobrando uma melhor presença do Estado. E no Brasil, vamos continuar com essa aura de cada um é responsável pelo seu próprio sucesso? Segundo falou o nosso presidente, se a pessoa se endivida no banco, quem manda ela ir lá buscar dinheiro? Mas essa sociedade do cansaço e do desempenho, eu resolvi colocar aqui nesse vídeo
tendo as Olimpíadas como um exemplo não apenas dos jogos, mas também da sociedade, do cansaço a qual vivemos. Ok, galera? Vocês são do coração.